fica faltando algo. A insatisfação toma conta quando nós não honramos o Senhor. E eu quero falar aqui sobre os atributos de Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Como Deus tem se revelado a você? Como Deus tem se revelado a mim? Como Deus tem se revelado à comunidade Casa Profética? Como Deus tem se revelado aos povos, línguas e nações? O que Deus tem falado? Qual o discernimento que você tem para esse ano, da revelação de Deus para a sua vida, para esse ano? Sim, nós fazemos projetos, fizemos propósitos, mas e Deus? E Ele? Quem é Ele esse ano para você? O que Ele pode fazer? Como Ele vai se revelar? Irmãos, na Bíblia isso é fato. Érica falou aqui sobre, irmãos, como que Deus foi revelado em Noé, né? O que atraiu ali o coração de Deus por Noé? O que Noé fez ali para que Deus olhasse para ele? Temor. Eu falei obediência. Temor. Olha que lindo. De Deus olhar para você e falar: nossa, o coração dessa pessoa me atrai de tal maneira, porque ela tem tanto temor. E não é temor de medo não, é temor de reverência. Isso é muito maravilhoso. Então, nós vamos aprender sobre o atributo de Deus. E eu preciso que você fique atento ao que Deus quer te falar. Porque pode cair aí no seu espírito algo que Deus quer se revelar a você nesse ano. E nós precisamos estar atentos. E os atributos, eles nos ajudam a entender quem é Deus. Irmãos, a Bíblia, ela não procura comprovar quem é Deus. Tem até um ministério aí que chama Em Defesa da Fé. Tudo bem, em defesa da fé. Mas a gente não precisa sair em defesa de Deus. Porque Deus é soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Aninha falou aqui no começo, soberano, poderoso. Então a Bíblia, ela não quer comprovar isso. Ela não quer comprovar, olha aqui quem é Deus. Não é isso. Ela declara a existência de um Deus soberano. Então, a Bíblia te apresenta numerosos feitos de Deus, atributos de Deus. E esses atributos, alguns deles são exclusivos de Deus. Então, a Bíblia, ela te mostra que Deus é um Deus que tem atributos. E o que é atributo? Atributo é a característica, é o traço ou a particularidade de uma pessoa, algo particular dessa pessoa, que é próprio da pessoa. Então, se nós falamos assim, aquela firma tem um atributo, nós estamos falando que aquele lugar ele tem algo diferente, ou seja, ela tem uma organização, o local ou o item daquele lugar é uma informação daquele local. Então, a gente, no marketing se trabalha muito com isso, porque no marketing mostra os atributos daquela marca, que são características que transmitem, isso está no dicionário, eu achei tremendo. Então no marketing mostra as características de um produto, que mostra o atributo daquele produto ou daquele local, e que mostra também a essência daquele local. Então a essência e o propósito do qual aquele produto foi feito. Então aqui tem um produto, um óleo, que nós chamamos óleo da unção. Esse óleo aqui tem uma característica, um cheiro, um atributo dentro dele. Ele é para algo, ele foi feito para um propósito, Ele tem um propósito na sua essência. E ele traz um valor, que é o quê? Se eu unjo uma pessoa, é consagrada ao Senhor.
Se eu unjo algo, é consagrado ao Senhor. E isso fala, esse atributo fala do valor de algo, do valor de uma marca. E isso também, irmãos, no marketing que está falando isso, fala de uma conexão. De uma conexão, define essa marca, esse atributo dessa marca no marketing, atribui uma conexão emocional com o público-alvo, assegurando consistência na mensagem que se comunica, ou seja, na comunicação. O que eu estou querendo dizer? Então vamos falar assim, não vou usar ninguém aqui, mas eu estou querendo vender esse produto, para você colocar lá na porta do seu quarto e você orar mais. Estou orando. Chegou a hora de falar com meu pai. Aí eu estou querendo vender esse produto aqui. O que eu faço? O marketing me ajuda a atribuir a marca, a marca da Adriana, vai transmitir algo para você. E o propósito do porquê que eu estou vendendo isso, do porquê que eu estou te dando isso, ou porquê que é interessante você levar isso. Por quê? Porque isso vai definir. Só que o marketing que eu vou fazer vai fazer toda a diferença. O marketing que é feito, porque isso vai trazer essência. É isso que a mídia faz. Ou seja, eu mostro um produto, mostro que é cheiroso, que é maravilhoso, que é poderoso, que é isso, que é aquilo, aquilo outro. E isso vai fazer com que eu atinja um público-alvo. Eu tenho um público e isso vai trazer consistência. Mas isso tudo vai ser através da comunicação. Então tem a mídia aqui. A mídia é responsável pela comunicação de levar aquilo que nós fazemos aqui para um público-alvo, que é almas. Agora nós vamos deixar o marketing e vamos entrar em Deus. O atributo de Deus, por que é importante você conhecer o atributo de Deus? Por que é importante você conhecer Deus? Porque nós precisamos conhecer aquele a quem nós servimos, a quem nós adoramos, aquele que nos chamou para adorá-lo, que nos formou para o louvor da sua glória. Conhecer a Deus, os atributos de Deus, não vai nos ajudar a apreciá-lo, amá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Então quando o louvor sobe aqui, eles estão falando isso. Senhor, nós estamos aqui para glorificar o seu nome. E eu tenho reparado uma coisa, perceba, quando nós temos um louvor de adoração a Deus, nós ficamos assim. Eu não estou generalizando, mas alguns de nós ficam assim. Mas quando esse louvor é para trazer algo para mim, algo de benefício para mim, algo que Deus vai mover em mim, aí a gente flui. Aleluia. Você precisa atribuir ao Senhor, dai glória ao Senhor, tributai ao Senhor, ó povos, línguas e nações, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio e majestade estão nas mãos dele. E nós precisamos conhecer a Deus, adorar a Deus. Conhecer os atributos de Deus vai fortalecer a nossa comunhão com Deus. Então, quais são os atributos de Deus? Ou seja, o que me mostra a grandeza e a majestade de Deus? Quais são os atributos de Deus que me mostra que esse atributo é exclusivo e somente e unicamente de Deus? Aninha falou um deles aqui, que é Ele ser soberano e todo-poderoso. Então, os atributos exclusivos de Deus, para a gente tomar tempo, é que Deus é imutável. Fala comigo, imutável. Fala comigo, Deus é o mesmo e não muda. Agora, o que esse atributo, se eu reconheço esse atributo, vai fazer comigo? Porque aí eu aproximo da presença, honrando o Senhor, como o pastor Lelei falou aqui, como o louvor tá querendo te inserir, me inserir nesse lugar de adoração. O que esse atributo do Deus imutável, que sempre é o mesmo e não muda, vai fazer comigo?
eu vou entender que eu estou segura, que eu estou seguro e sempre amado por Deus, porque Ele não muda. Ele é imutável. Eu sempre sou amada de Deus. Eu reconheço os meus pecados, as minhas transgressões, porque eu estou tateando no escuro, mas a luz de Deus iluminou os meus olhos. E agora eu não passo a ver tudo embaçado, porque Ele pingou e Ele fala comigo: Adriana, compre de mim ouro, compre de mim colírio, compre de mim o colírio, pinga nos seus olhos para que você veja. Então eu passo a entender que eu estou segura, e sempre, sempre, para todos sempre, sempre, de eternidade a eternidade, amada por Deus. Outro atributo exclusivo de Deus: Ele é infinito, sem limites. Deus é sem limites. Fala comigo: infinito, sem limites. Até os preguiçosos, vamos lá, fala comigo com força aí. Infinito, sem limites. E o que esse atributo, se eu reconheço o Senhor é infinito, não há limites para o Senhor é um Deus que não tem limites. O que esse atributo desse Deus infinito vai fazer em mim quando eu reconheço esse Deus infinito? Eu vou entender que eu sou amada sem limites. É finito o amor de Deus. E eu sou mais e mais infinitamente amada. Infinitamente amada, porque Ele é amor. Outro atributo exclusivo de Deus: Ele é criador. Criador de todas as coisas. Esse Deus criador que criou tudo que você vê aí de maravilhoso. Esse Deus criador, irmãos, quer que eu reconheça o atributo de Deus criador. Por quê? Porque em mim, o que Ele vai fazer? É maravilhosamente feito em mim algo, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ele me criou para o louvor da sua glória. Ele me criou. Você é feito à imagem de Deus. Ai, irmãos, não é possível. Não é possível que uma pessoa que reconheça os atributos de Deus, ela consiga entrar num lugar aonde o nome do Senhor está sendo exaltado, e ela fique inerte, como um vale de ossos secos. Se ela entendeu o Deus que ela adora, Ele é um Deus eterno. Ele não tem começo e nem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele tem a vida eterna. Então, se Ele tem a vida eterna, o que esse atributo faz com você? Esse atributo me mostra que eu sou amado por Deus para todo sempre. E Ele me dá a vida eterna, porque Ele tem a vida eterna para sempre. Eu sou salvo para sempre, desde que eu o adore e a minha vida seja uma expressão do louvor da glória dele. Outro atributo exclusivo de Deus é que Ele é autossuficiente. Ele não depende de ninguém. Nós cantamos isso aqui. E o que esse atributo do autossuficiente, que não depende de ninguém, faz comigo? Isso me mostra que eu sou dependente de Deus. Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Você não é ninguém sem Deus, nada sem Deus. Ele é autossuficiente, você não. Você é pó, e para o pó você vai retornar. Isto é, se nós não formos nesse tempo participantes do arrebatamento, que é algo que a gente crê.
Não sei você, mas nós cremos. Deus é onisciente. O atributo exclusivo de Deus é a onisciência. Ele sabe tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso quer dizer para mim que Ele é um Deus conhecido. E eu sou profundamente conhecida por Deus. Salmo 139. Ele me conhece, me formou no ventre. Profundamente conhecido por Deus. Você é profundamente conhecido por Deus. Ainda que você ou eu queira colocar algo ou ter uma máscara de algo, Ele não. Essa pastora Adriana é uma benção. Isso ora, você não sabe. Às vezes o pastor Lelei ora mais do que eu. Ele te conhece e me conhece profundamente. Por isso, irmãos, que nós precisamos tributar somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Reconhecemos as pessoas, honramos as pessoas, como o Lelei falou aqui. Mas só a Ele honra, glória, louvor e adoração. Então, Ele é onisciente e nessa onisciência, nós nos tornamos conhecidos dEle e nós somos profundamente conhecidos por Deus. Então, você que está aqui nessa manhã, Ele te conhece e me conhece. Conhece o que está dentro de você e qual o motivo que nós estamos aqui e por que estamos aqui. Outro atributo do Senhor é que Ele é onipotente e todo-poderoso. Então, Ele é todo-poderoso. Então, essa onipotência dele fez com que eu fosse resgatada e você fosse resgatado. Então você recebe nessa onipotência a força de Deus, o poder de Deus sobre você, porque você foi resgatado. Não é porque você ora muito, jejua muito, isso faz parte das suas práticas espirituais, mas é porque Ele é todo poderoso. Então, eu recebo força que vem dEle. Cria alguma coisa aqui para me ver. Eu crio alguma coisa aqui? Vou criar alguma coisa? Tenho a capacidade de criar sem a palavra dEle? Eu só consigo ter uma palavra criativa a partir de um nome que está sobre todo nome. E mesmo assim, quando eu não tomo o nome dele em vão, e mesmo assim, quando eu tenho um relacionamento e ele respalda aquilo que eu falo, aí ele vem e sela. Por quê? Por causa das almas, por causa da cura que ele quer fazer, não por causa de mim. Nós somos somente vaso de barro na mão do oleiro. Vasos de barro para que a excelência da glória seja dele. 2 Coríntios 4 fala isso. A excelência da glória dele. Então esse Deus, também o atributo dele é ser onipresente. Ele está em todos os lugares, a todo tempo. Nesse momento ele está aqui, que ele está lá, que ele está no Japão. Ele está em todo lugar. Como diz aqui no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Todo lugar Deus está. Então Ele está lá na sua família, Ele está lá na sua casa, Ele está lá no trabalho, Ele está lá, Ele está. Ele está, Ele é. Então, irmãos, por que eu preciso saber desse atributo? Para você não ficar entrando aqui, ai meu Deus, ai a minha casa. Isso faz parte? Faz. Quando alguém falar para você, vamos orar, irmãos, vamos colocar a nossa família, vamos interceder pela nossa família. Eu não estou falando aqui também que você não pode entrar em oração quando você estiver nesse lugar. Mas o momento de adorar é dele. Entende? Vocês me entendem? O momento da adoração é dele. Não é um culto para você, é para ele. O momento da adoração é exclusivamente dele, irmãos. É ele. Então esses atributos me mostram do Deus onipresente que eu nunca estou sozinha. Porque Ele habita dentro de mim. Ele sempre me ouve. Eu sou ouvida por Deus porque Ele está
aqui, agora, nesse momento, Ele está ouvindo o que eu estou falando. Ele está ouvindo e Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que está no seu coração, por causa desse Deus onipresente. O atributo exclusivo de Deus também é que Ele é soberano. Tem todo o controle do mundo. Todo o controle de Deus me mostra o quê? O cuidado de Deus. Filho, filha, eu tenho todo o controle. Eu não perdi o controle. Eu gosto muito de uma frase que fala: Deus sempre chega na frente. Deus sempre chega na frente. E isso me mostra que eu não estou no controle. Então o que eu tenho que fazer? Estou lá com o controle. Não, é isso. Não, é aquilo. Eu entrego. Senhor, eu entrego o controle. Eu entrego o controle. E eu quero falar algo que o Espírito Santo ministrou em mim ali. Irmãos, você não vai conseguir amar ninguém. Isso é algo que eu vejo de anos de caminhada, e fala até a respeito de mim. Você não vai conseguir amar ninguém, até você mesmo. Apesar que você não deve amar, eu estou falando aqui não de amor de ego, eu estou falando de amor próprio, amém? Você não vai conseguir se amar, amar marido, amar esposa, amar filho, amar pastor, amar nada, se você não entrar nesse lugar aqui aonde você entrega o controle das suas emoções para Deus. Ninguém vai conseguir amar ninguém se não amar a Deus. Porque Ele é que é a essência do amor, o princípio do amor. Então, se tem falta de amor em nós, é porque nós não amamos o suficiente e não recebemos esse amor grandioso que nos salvou e nos resgatou. Não adianta, você pode lutar, você pode falar que ama, você pode tentar com as suas forças, e é por isso de muitos divórcios, por causa do nosso ego. Então, se eu não amar a Deus, conectar com Deus, ter essa essência aqui que eu falei, por quê? Porque Deus transmite algo que vem somente dEle, e somente dEle é que você vai receber o amor. Então, se tem falta de amor em nós, em relação a várias áreas da nossa vida, é porque nós não estamos entrando na essência que é Cristo, o autor do amor. E ponto. Isso é algo que Deus fala comigo. Pode falar: irmãos, se você não relaciona com seu pai terreno, é sinal que você não relaciona com seu pai do céu. Eu particularmente não penso assim. Eu penso que é o contrário. Eu penso que a essência vem dele, tudo vem dele. O que eu for fazer, porque em mim não tem nada de bom. Não tem nada que possa fazer alguma coisa. E o que ainda há de bom em mim, se é que há algo bom, vem dele. Mesmo quando eu estava no mundo. Porque tateava como no escuro. Na luz do meio-dia, brilhando, e eu estava lá, cega. Pobre, cega e nu. Então, irmãos, para a gente terminar, o Deus Trino é um atributo exclusivo de Deus, o Deus Trino. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. O que isso quer me dizer? O que isso quer te dizer? É que você tem um auxiliador enviado por Deus para te ajudar. E como que nós, sabendo de tantos atributos de Deus, como aqui está falando, nós ainda entramos, na presença de Deus e não conseguimos adorar pelo menos um atributo desse, que Ele é onisciente, onipresente, poderoso. Por que nós cansamos quando nós entramos na presença do Senhor? Provavelmente é porque eu não estou me relacionando com esse Deus. E nós temos também atributos morais de Deus, que é característica de Deus, como Deus único e verdadeiro. Mas esses atributos morais também é similar a algo que Ele colocou em nós, que Ele nos deu.
quando nós temos um relacionamento e participamos com Ele. Tem algo dentro de você que Ele te deu, e se não tem ainda, você precisa aproximar dEle para ter, que são qualidades humanas que Deus nos dá como filhos, mas que nele é superior ao que você tem. Dele assim é milésimas e milésimas profundidades que nós não temos ainda, que são os atributos morais de Deus. Nesses atributos morais vai falar que Deus é bom. Então se tem algo bom em você, porque Deus é bom, não vou demorar nesses atributos morais. Vai falar que Deus é amor. Então se há amor em você, é porque o amor de Deus é que te abraça, é que te envolve, é que te resgata. É esse amor, é esse amor. A humanidade pecadora não sabe o que é amor. Não sabe, porque até que pise no calo, sai daqui, some da minha frente. Eu tenho ódio de você, eu não quero te ver mais. Some, acabou. Para mim, uma vez que pisou no meu calo, acabou. Ó, tchau. A humanidade não sabe o que é amor. E quem sabe o que é amor? Deus. Somente Ele. E a manifestação principal desse amor foi enviar um único filho, o único que tinha conexão total com Ele. Para você, para mim, para sua casa, para sua família, para essa geração, para a humanidade inteira, países, nações, povos, línguas. Ele enviou o amor da vida dele. Porque você é alguém que Ele fez para adoração e louvor da glória dele. Então Deus é compaixão. Então nós temos compaixão e nós somos compassivos às vezes. Por quê? Porque Ele teve compaixão da humanidade. Então nós temos compaixão de outras pessoas, do sofrimento das pessoas por causa desse amor. Deus é paciente e lento em irar-se. E dentro disso aqui que Deus é amor, misericordioso, Ele tem compaixão e que Ele é lento em irar, está falando dos atributos ligados à graça de Deus. Então, dentro do atributo ligados à graça de Deus, nós temos isso aqui, que Deus é amor. Deus é verdade. Deus é verdade. Deus é fiel. E finalmente, Deus é justo. Então, dentro dos atributos que nós vemos ligados a Deus, a sua santidade, fala que Ele é verdade, fala que Deus é fiel e que Ele é justo e Ele é santo, que Ele é a majestade santa, Ele é revestido de majestade, Ele tem retidão nele, Ele é justiça. E a revelação final de que Deus é justo, nós precisamos notar que a justiça de Deus não se opõe à dádiva do amor de Deus, porque Ele te enviou Cristo. E Ele, como sacrifício pelo pecado, no meu e no seu lugar, você não precisou morrer numa cruz para ser salvo. Você não aguentaria ir para a cruz para ser salvo. Não aguentaria. Eu não aguentaria. Nós não aguentamos nem 5 minutos de dor. Nós corremos para os analgésicos. Você não aguentaria morrer na cruz para ser salvo. Foi isso que Ele fez por mim e por você. Irmãos, isso é motivo de glorificar a Deus todos os dias, eternamente, para todo e todo e todo e todo sempre. Por quê? Porque Ele enviou como sacrifício Jesus no seu lugar, no meu lugar, no lugar da humanidade, para ser salvo, para o ser humano ser salvo. Então a revelação final que Deus fez de si mesmo está em Jesus Cristo. A revelação que você precisa e que eu preciso, e ontem aqui Deus ministrou tanto sobre isso, nesse dia de primícia. No terceiro dia, é de que Cristo e somente Cristo
Em outras palavras, se nós quisermos entendermos completamente a pessoa de Deus, se você quiser entender Deus, mas não entendo, né? Sei, meio fraco assim. Sei, não consigo, não entendo. Você quer entender? Você quer entender completamente a pessoa de Deus? Olhe para Cristo e somente para Ele. E para não falar que eu não li a Bíblia, abra aí para nós, para a gente terminar, Colossenses 2:9. Por quê? Porque nele, em Cristo, habita toda a plenitude de Deus. Somente nele. Toda a divindade habita em Deus. Então a revelação final de Deus é que nós devemos olhar para Cristo. Nós devemos